Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido a igreja a ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Para aqueles que estão nos assistindo pela live, que Deus abençoe sua vida esta noite e que Deus possa falar poderosamente a sua vida. Amém? Eu peço à igreja que abra comigo em Salmos, capítulo 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Versículo 2: porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Porque é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que os buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Amém? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é o Rei da Glória. Vamos orar em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, graças lhe damos, Deus amado, por mais uma oportunidade de estarmos na sua casa, estarmos na tua presença, Deus querido, para entoar louvores, para darmos o nosso melhor, Pai amado, para buscar a tua face, Deus querido, para cultuar o Deus único, Deus querido, o único que pode todas as coisas em nossas vidas, o único, Pai amado, que está na direção das nossas vidas, Deus querido. Então, Senhor da glória, que nesta noite o Senhor venha estar conosco, Pai amado, fazendo a sua vontade somente, Pai amado. Receba a nossa adoração, Pai amado, receba o nosso louvor, Deus querido. Pai, em nome do Senhor Jesus, faça o teu querer e a sua vontade, fique à vontade, ó Espírito Santo de Deus. Toque, Pai amado, em cada coração, em cada vida que entrou por esta porta esta noite, e fale poderosamente a cada um, Deus amado. Pai, muito obrigado, Deus querido, por estarmos reunidos como igreja, te adorando, te louvando e engrandecendo o teu santo nome, Pai amado. Agora nós te pedimos, fica conosco, receba mais uma vez a nossa adoração, o nosso louvor, e todos da tua casa, Deus querido, possam estar à vontade para te adorar, para te buscar a tua presença e a tua face, Deus querido. Muito obrigado, Deus querido. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Convido o Ministério de Louvor para estar aqui esta noite, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus, vamos estar louvando ao nosso Senhor, um Deus que é maravilhoso. Irmãos, antes disso eu gostaria de contar para os irmãos que quando eu era pequena, eu sempre tive a ideia de que o céu era um lugar muito chato, não era um lugar tedioso. Por quê? Porque o mundo me passou a ideia de que o céu é um lugar chato, que a gente vai ficar só fazendo coisas repetitivas lá, cantando aleluia, aleluia, junto com os anjos, e não vai ter nada de emocionante, nada de interessante lá. Aí eu sempre criei na minha cabeça, quando era pequeno, que o céu era chato. Mas tá bom. Aí eu fui crescendo e pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, fui lendo as escrituras sagradas, fui vindo para EBD, porque essas coisas mudam a vida, né, do crente.
Aí eu comecei a vir pra cá e eu comecei a ter uma concepção diferente do céu, uma concepção real. E eu entendi que o mundo só falava que o céu era um lugar chato porque eles não conheciam o nosso Deus. Porque quando você conhece o nosso Deus, quando você conhece o Senhor Jesus Cristo, você se dá conta de que Ele é fascinante. Tudo que Deus faz é maravilhoso. Deus fez as nossas papilas gustativas e fez com que a gente conseguisse achar gosto na comida. Deus fez na gente a adrenalina que faz com que a gente fique nervoso, que faz com que a gente fique agitado. E Deus fez também com que a gente pudesse imaginar as coisas. A gente hoje pode ter criatividade, construir carros, motos, aviões, por causa que Deus colocou isso em nós. Então, a partir disso tudo que eu conheci a partir de Deus, como é que eu posso pensar que o céu vai ser chato se Deus vai estar no céu? Onde que é que Deus está? Ele faz proezas, faz as coisas ficarem fascinantes. Então o céu não tem como ser um lugar chato, sabe por quê? O Senhor Jesus vai estar lá. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 22 que o Senhor, na cidade de Jerusalém, vai ser a luz. Porque lá não vai precisar de sol, não vai ter noite, porque o Senhor é o suficiente para iluminar toda a cidade. Então como é que um Deus desse, um Deus fascinante assim, consegue fazer alguma coisa ser chata? É impensável a ideia de que o céu vai ser chato. Então se você ouvir de alguém, alguma pessoa aqui desse mundo que não conhece o Senhor Jesus Cristo, que o céu vai ser chato, você pode chegar para ele e falar assim: eu te convido a conhecer o meu Deus. Porque o meu Deus não é chato, não. O meu Deus é maravilhoso, Ele é fascinante. E a pessoa que começar a conhecer dele não vai querer outra coisa, vai só querer Jesus. E vai ficar dia e noite falando: Senhor Jesus, volta logo, porque eu quero estar no céu com o Senhor. Eu quero ficar dia após dia adorando o Senhor, porque o Senhor é muito fascinante. Não vai ter uma só pessoa que, conhecendo a Deus, vai rejeitar ou vai falar: esse Deus é chato. Não tem como não. Então vamos falar junto: não tem como não. Faz assim comigo: não tem como não. É isso que você vai falar para a pessoa do mundo que está falando que o seu Deus é chato. Essa pessoa vai conhecer a Jesus e vai falar: Maranata, 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 que Jesus venha logo, porque eu quero estar no céu com Ele, adorando dia após dia. Então convido você a adorar agora, aproveitar esse momento que você está com o Senhor e adorá-lo, engrandecê-lo, porque o nosso Deus é fascinante demais. Glória a Deus. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Nós queremos estar no céu com o Senhor, te adorando, te engrandecendo. O Senhor é um Deus da nossa confiança, Jesus. Nós nunca estaremos abalados com o Senhor. O Senhor não é chato, não. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é fascinante. Nós queremos estar no céu com o Senhor. Aleluia. Tu és
nós queremos a sua volta, meu Deus. Vem, Jesus. Aleluia. Senhor, nós estamos falando como uma só carne, ó Deus, somos essa igreja, ó Deus. Venha, ó Pai, venha nos buscar, ó Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode sim. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Diga ao Senhor essa noite: Tu és santo, 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 santo. Poderoso é o Senhor, nosso Deus. Aleluia. Declara aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, santo, santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Oh, aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Santo,
cantar isso mais uma vez? Santo, é o Senhor Deus poderoso. Glórias a Deus. Digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é santo, meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja. João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida. Se ele viu, eu quero ir pra este lugar, Jerusalém, Jerusalém. Vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. Aleluia. João viu os santos louvando ao Senhor, digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei e nula de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém, Jerusalém. Vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó santa lei, Hosana.
descansar no rio, na cidade de luz. Amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A sua glória enche a terra. A sua glória enche a igreja. Isaías já dizia: meus olhos viram o Rei da glória. A presença do Senhor, a glória do Senhor enche a sua igreja. Quando nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, a glória do Senhor enche cada um que está aqui esta noite. E se preciso for, descer um Atenais para que venha nos purificar, que desça e nos purifique, em nome do Senhor Jesus. Eu queria chamar nossa irmã Fabiana, que estará solando agora, amém? E aproveitar nesse momento para que a igreja também possa estar adorando a Deus com seus dízimos e ofertas, amém? Como é precioso, irmão, boa noite, estar aqui na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Né? Eu estou resfriada, outros irmãos também estão resfriados, mas eu tenho certeza que o Senhor recebeu a nossa adoração nesta noite. É muito gostoso poder dizer aleluia, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nós vamos continuar louvando o Senhor nesta noite, declarando que é precioso estarmos aqui em comunhão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em Deus ser. Eu sou livre para amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com vocês no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Gente, que bonito, né? A igreja toda se cumprimentando, se abraçando, falando, né? Se congratulando. É muito bonito ver isso. É muito bonito ver os irmãos unidos, amando uns aos outros, né, irmãos? Expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com vocês no amor do nosso Pai.
somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que momento gostoso abraçarmos, estarmos em comunhão, como diz no Salmo 133, né? Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos orando agora pelos dízimos e pelas ofertas, tá bom? Feche seus olhos. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Deus querido, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Deus querido, de ofertar, de dizimar em sua casa, Deus amado. Receba, Deus querido, a nossa adoração, Deus amado, com nossos dízimos, com nossas ofertas. Abençoa, Deus querido, a dispensa de cada irmão, Pai amado, que se encontra aqui nesta noite, Deus querido. Abençoa, Deus amado, aqueles que porventura não puderam vir, Pai amado, ofertar em tua casa. Pai, se em nome de Jesus, se por acaso tiver alguém desempregado, Deus amado, que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, Deus amado, e abençoe, Pai, a família dos seus filhos, para que não venha faltar nada, Deus querido. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ia chamar agora o nosso pastor aqui, porque hoje eu creio que nós não temos visitante, então não tem o porquê de perguntar quem não está nos visitando, a não ser o pastor que estará ministrando a palavra. Então o pastor está aqui para poder convidá-lo. Graças a Deus, meus amados. Amém? Nesse momento vou chamar o pastor Neemias Moretti, vai estar ministrando a palavra nessa noite. Vou chamar o diácono Wilson para orar, não, que tu vai orar no final, tá bom? Isso. E o diácono Wilson está brilhantando também essa noite, que Deus te abençoe. Já falei para ele, está fazendo falta, né? Como outros também estão fazendo, mas está fazendo muita falta. Que Deus te abençoe. E pastor Neemias Moretti é um pastor missionário, foi missionário durante muito tempo aí com missões nacionais, vai estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Então vou te pedir para ficar em pé, recebermos o nosso convidado, ficar à vontade, que Deus te use bastante. E depois ele vai apresentar aí, vai falar da família dele, falar um pouquinho do filhote dele que está lá, o filho dele está no fuzileiro, ralando. Isso aí, para a glória do Senhor. Então tá bom, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, exaltamos o Teu nome por tudo que nós já vimos, já ouvimos, já cantamos, e já fomos ministrados da Tua parte, ó Deus, pelos louvores nessa noite. Mas agora, Pai, queremos um pouco mais. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor use o Teu Filho e que a Tua igreja, ó Deus, esteja disposta a ouvir. Ó Espírito Santo de Deus, nesse momento, só o Senhor ministre na nossa mente, só o Senhor ministre no nosso coração, só o Senhor fale, ó Deus, a nós nessa noite. Usa o Teu Filho e que venhamos, ó Deus, nessa noite beber para a Tua honra e Tua glória. Nós oramos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Me dá um beijo aqui. Fica à vontade. Obrigado, pastor, pelo carinho. Meus irmãos, os irmãos podem se assentar, por favor.
Deixa eu me organizar aqui. Ok. Irmãos, deixa eu me apresentar. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Eu estou muito feliz em receber esse convite do pastor Fuli. Nós nos conhecemos pelo bate-papo no WhatsApp, que essa ferramenta hoje é uma bênção. O pastor Fuli perdeu um baita diácono e eu ganhei um baita discípulo. Eu sabia que vocês iam dizer isso. Eu disse perder só para ver como vocês iam reagir. Vocês nos emprestaram o diácono Wilson e eu ganhei um discípulo. O Wilson é meu co-líder em treinamento. Mas peraí, Neilson, o que é esse co-líder em treinamento? Por quê? Como igreja, a gente se reúne nas casas como a igreja primitiva, em células, né? Ou pequeno grupo, ou qualquer outro nome. E o Wilson está na minha casa, quarta-feira ele faltou. Todas as quarta-feiras ele está lá em casa e a gente compartilha a palavra de Deus, a gente ora juntos. E Wilson está lá como líder em treinamento. Indiquei o nome dele ontem, para a partir de amanhã ele participar do FLC, que é o curso de formação de líderes de célula da nossa Igreja Batista Atitude. Então, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou Neemias Moretti, sou missionário da Missão Atleta de Cristo. Hoje eu vim vestido com essa camiseta bem bonita. Faço parte dessa missão, trago um abraço dos nossos missionários da Missão Atleta de Cristo de todo o Brasil. Não sei, não vou arriscar perguntar quantos já ouviram. Não vou, não. Mas a Missão Atleta de Cristo está presente no Brasil e fora do Brasil há 42 anos. 42 anos. Talvez você que está sentado aí agora no banco, você que está me ouvindo pela internet, vai dizer, puxa, eu nunca ouvi falar. Então está ouvindo essa noite. Que bom. Trago um abraço também da nossa igreja, a Igreja Batista Atitude, Rio das Ostras, da nossa comunidade de fé, do pastor Márcio Vargas, meu amigo, onde nós estamos pastoreando junto ali em Rio das Ostras, e o Wilson está aqui, você já conhece, né? E obrigado pelo carinho de vocês em ver o Wilson. Irmãos, eu prometo não demorar aqui e não cansar os irmãos. Pastor Fuli tem um relógio lá, ainda bem que eu não estou enxergando a hora. É sério. Irmãos, eu estou tão feliz porque eu quando cheguei aqui, eu logo vi um cartaz de crianças. Eu vou chegar ali porque eu estou feliz. Podia ter um cartaz aqui de qualquer outra coisa, mas tem um cartaz aqui de criança. Eu vou contar essa história. Porque também tem um cartaz aqui, onde eu servi por muitos anos como missionário de missões nacionais e depois missionário de missões estaduais. Eu ainda não troquei o meu PowerPoint. E quando eu cheguei ali, vi aquele mural, irmão, se podia ter qualquer outro mural ali do lado de fora. Mas tem um mural lindo sobre missões, a obra missionária. E eu guardei, que eu não sou bobo, um projeto de missões, capelania esportiva, como capelão esportivo, e capelania hospitalar, e o do ladinho eu não lembro ali, mas por favor, também não sou humano, né? Não vou lembrar. Irmãos, eu quero apresentar para os irmãos a minha família. Ali está o Neemias, a Márcia, 1,50 m, e o Arthur. Meus irmãos, o Arthur hoje está fazendo, pastor Fuli, 42 dias que eu não vejo não, que eu vi o Arthur domingo passado, na primeira e única visita ali na escola de formação de fuzileiros navais. Assim que eu vi o meu filho ali, eu falei, Arthur, meu filho, você está doente? Ele, não, pai. 42 dias ele perdeu 15 quilos. O pastor Fuli, eu tenho que correr para lá. Então hoje está fazendo praticamente, 48 dias que o Arthur não está em casa. Foi o maior período que o Arthur está fora de casa. Ora por esse menino é um menino vocacionado, chamado por Deus para a obra missionária e para o pastorado. Tá? Por favor, deixa essa foto aí, mas eu ainda não troquei o PowerPoint. É só para mostrar a minha família. Mas hoje eu estou como missionário da Missão Atleta de Cristo, na cidade de Rio das Ostras. E Deus me deu um baita privilégio, que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Quem está na mesa é João? É João? Ok? João, por favor, coloca aí para mim o Salmos 27, versículo 4, por favor. E deixa ali na transparência, se você conseguir. Se você pudesse pedir a Deus apenas uma coisa, o que você pediria? Vou tentar nessa noite compartilhar com você o que eu estou fazendo enquanto missionário na cidade de Rio das Ostras e tentar pregar um pouco para você, compartilhar a minha fé com você.
Eu escrevi esse sermão há 2 semanas atrás e esse versículo fala muito ao meu coração. Se você pudesse nessa noite pedir a Deus apenas uma coisa, o que você pediria? Saúde, talvez um emprego, talvez um carro melhor. O meu carro tem 20 anos de idade. Talvez uma casa nova, talvez a reforma da sua casa. Eu tenho um discípulo que está nesse exato momento na cidade de São Paulo, o irmão Hamilton com a sua mãe internada na UTI, numa grande batalha espiritual. A sua mãe não tinha chance de vida. Nessa terça-feira que se passou, nós clamamos a Deus pela irmã Esther, e a notícia que eu tive na sexta-feira de manhã, ele falou: Neemias, pela graça de Deus, os médicos conseguiram achar a hemorragia, estancar a hemorragia, mas ela continua na UTI. Mas foi uma boa notícia. Eles não sabiam de onde estava vindo a hemorragia e hoje eles já descobriram de onde está vindo a hemorragia. Aquela hemorragia foi cessada, mas ela continua internada, precisando da minha e da sua oração. Anota na sua agenda de oração, por favor, o nome dela é Esther. Nesse momento, a irmã Esther, lá em São Paulo, numa UTI, está precisando que eu e você oremos por ela. Eu não conheço você, eu não conheço a sua vida. Eu conheço a vida da minha célula na minha casa todas as quartas-feiras. Porque como líder de célula, eu preciso caminhar com eles. Então, mais uma vez, se você pudesse pedir ao Senhor apenas uma coisa nesta noite, o que você pediria? Oi? Nossa, que coisa extraordinária. Salvação pela minha casa, pelo meu marido, pela minha filha, pela minha esposa, pelo meu amigo de trabalho, pelo meu patrão. Deixa eu contar para você, por favor, presta bem atenção. Eu não trago a Márcia para me ouvir pregar porque ela disse que eu misturo muitas coisas ao mesmo tempo. Mas está tudo dentro da mesma fala. Assim que eu vi o Arthur, com 42 dias que ele saiu de casa naquela escola, naquela visita, teve 2 horas de visita, 400 alunos, 4 companhias. Imagina cada aluno com 5 familiares. Parecia um Maracanã lotado de gente ali, entre Campo Grande e Santa Cruz ali, numa base de Toneleiros, acho que é o nome. Arthur falou muitas coisas para a gente, mas dentre essas muitas coisas, ele falou: pai, eu não esqueci quando eu saí de casa daquilo que você falou comigo. Eu falei: o que eu falei com você? Numa quarta-feira dessa, de 15 em 15 dias, tem um culto evangélico, um culto ecumênico lá naquela base. O capelão lá, militar, deu a ele o Novo Testamento. Ele falou: pai, eu não esqueci daquilo que você falou comigo. O menino que dorme do meu lado esquerdo e do meu lado direito, nós estamos orando junto, e eu estou compartilhando a minha fé com ele. Então eu falei: Arthur, se você sair daqui amanhã, na segunda-feira, você já cumpriu a sua missão. Você veio parar aqui por causa de um sonho. Você passou num concurso público, mas você não perdeu a oportunidade de compartilhar o Evangelho com quem estava do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Então, se você pudesse pedir ao Senhor apenas uma coisa, o que é que você pediria? Davi disse para o Senhor uma única coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu vou ficar com a minha versão que vai dizer assim: uma única coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu prefiro ficar com esta versão só por causa de que Davi vai dizer: buscarei que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi disse que só havia uma coisa que ele buscava, era habitar na presença de Deus mais do que tudo. Davi queria conhecer a Deus, ver Deus como Ele é realmente, e era estar com Ele. A casa que Davi está falando não era um templo como este. Na verdade, no Antigo Testamento,
O povo se reunia em templo, mas naquele sentido ali, estar na casa do Senhor, num templo como esse, era estar na presença do Senhor. Era esse o desejo de Davi. Era esta a única coisa que Davi buscava, era habitar, estar na presença de Deus, mais do que tudo, que ele queria conhecer a Deus, ver Deus como ele realmente é e estar com ele. Eu, se pudesse pedir a Deus uma única coisa, eu diria para você que eu tornasse a ver com meu olho direito. Não parece, mas uma médica na cidade de Rio das Ostras, onde eu moro, esse meu olho direito aqui, vocês sabem o que é o vírus do herpes. Eu estou com herpes no cérebro. Agora, todas as vezes que a minha imunidade baixa e o meu estado emocional fica, o herpes sai daqui e vem para cá. Ano passado eu quase perdi a visão. O meu melhor olho que eu enxergava era o olho direito, que eu enxergava 100%. O esquerdo eu já vejo 70%. E o direito hoje eu vejo menos de 50%. Para os irmãos terem uma ideia, numa semana eu fui em 4 consultas de oftalmologista em Rio das Ostras e Macaé. 3 deles disseram para mim, só milagre, não tem cirurgia para o seu problema na córnea. Talvez você vai dizer, mas existe transplante de córnea. Não existe. É paliativo, não resolve. Não resolve. Mas eu estou aqui, com meu olho direito. A fonte que eu coloquei aqui no meu sermão é 18. Ainda bem que tem essa luz aqui em cima, estou enxergando muito bem. Davi, passa para mim, por favor, o primeiro slide, por favor. João, né, por favor. Passa lá, João, por favor. Depois da minha família, por favor. Então, enquanto ele acha ali uma dessas médicas, ok. Ok. Irmãos, os irmãos estão terminando um mês de campanha missionária, não é isso, pastor Fuli? E eu, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, estou fechando praticamente a campanha de missões de vocês. O estado do Rio de Janeiro, segundo o último censo do IBGE, diz que o nosso estado tem cerca de um pouco mais de 16 milhões de habitantes, dos quais 13 deles não estão sentados nos nossos bancos. Hoje, 13 milhões de habitantes no nosso estado, no Rio de Janeiro, não estão sentados nos nossos bancos, nas nossas igrejas. Se você olhar para o seu lado esquerdo, para o seu lado direito, para a frente do seu banco, você vai lembrar de alguém que poderia estar sentado aqui nesta noite. Um parente, um amigo, um vizinho, que poderia estar sentado aqui. Olha quantos lugares vazios que nós temos. Há cerca de mais de 13 milhões de pessoas que ainda não fazem parte das nossas comunidades de fé. A cidade que eu moro, voltei para Rio das Ostras, há 5 anos atrás, segundo o último censo do IBGE, disse que Rio das Ostras tem 155 mil habitantes. E hoje nós somos cerca de um pouco mais de 6 mil batistas em Rio das Ostras. Menos de 15 mil evangélicos, segundo o censo. Para uma cidade de 150 mil. Está fazendo sentido para você? Uma cidade de 150 mil habitantes, nós temos em Rio das Ostras cerca de 15 mil evangélicos. Você está sentado, eu estou de pé, você não vai cair. Os ditos evangélicos pelo censo são os católicos, os umbanda, kardecistas, testemunho de Jeová, os mormons, estão dentro desse censo. Pode passar, João, por favor.
Enquanto ele passa ali. Pode passar, João, para o outro, por favor. Enquanto João acha lá, vou seguir o sermão aqui. Ok. Irmãos, eu acabei de falar com 3 missionários antes de vir para cá. Minha irmã é missionária de missões nacionais, há cerca de 37 anos no Cerrado de Goiânia. Está plantando uma igreja no Cerrado de Goiás. O meu amigo de seminário, no Seminário Betel, Daniel Solé, está exatamente nesse momento entre as montanhas do Nepal, lá na Ásia, um país fechado. Eu saí de uma cidade de cerca de 1.200.000 habitantes, de Uberlândia, como missionário dos batistas brasileiros, por missões nacionais na cidade de Uberlândia. Decidi voltar para a cidade de Rio das Ostras, com apenas um objetivo. Hoje eu estou plantando uma igreja em Rio das Ostras. Mas eu voltei para a cidade de Rio das Ostras antes de plantar a Igreja Batista Atitude, junto com os irmãos. Nós estamos na plantação da Atitude há cerca de 10 meses. Mas antes de conhecer esta comunidade, eu já estava há 4 anos como missionário da Missão Atleta de Cristo em Rio das Ostras, desenvolvendo um projeto de capelania esportiva. Mas você vai dizer, mas Neemias, é só isso? Você gasta todo o seu tempo, todo o seu investimento, todo o seu recurso com crianças? Sim. Sabe por quê? Eu não sei se aqui tem algum construtor. Não vou pedir para você levantar a mão. Mas, irmãos, eu sou apaixonado pelo Evangelho. Sabe por quê? O Evangelho é muito simples e muito didático para ser explicado e compreendido. Presta bem atenção aonde que eu quero chegar nesta noite. Se você entender isso, eu vou sair daqui feliz da vida. Por que que o Neemias, hoje estou sim plantando uma igreja, mas eu poderia estar, como Daniel está plantando igreja entre o Nepal, na Ásia. Eu conversei com Daniel, mexicano, que está na África, num país também fechado, em Moçambique. Minha irmã está no Cerrado de Goiás plantando uma igreja. Por que que hoje eu estou investindo a minha vida e meu recurso aonde? Nas crianças. É muito simples, meu irmão. Sabe por quê? Olha o próprio censo, o que é que diz. Aonde está o maior número de conversão hoje? Hoje não, sempre foi, meus irmãos. O que está escrito ali, por favor? Precisa eu ainda explicar o Evangelho? Está fazendo sentido para vocês? Por que que eu, enquanto missionário, enquanto pastor, decidi investir a minha vida nesse ministério, nesta igreja? Porque é ali que os meninos se convertem. 85% das crianças são salvas entre os 4 e os 14 anos de idade. Pode passar, João, por favor. Vou ser bem breve. Há 5 anos atrás, quando eu cheguei para a cidade de Rio das Ostras, enquanto missionário, eu pedi a Deus uma única coisa, que Ele pudesse me dar uma igreja infantil. No bairro que eu moro, há cerca de 1.600 famílias, que é o bairro chamado Enseados da Gaivota. É um bairro de classe média, mas as ruas são de chão batido, não tem esgoto, não tem água encanada. Mas no meio daquele bairro existia um campinho de terra batida, com uma trave torta de pregos batidos. Eu comecei a orar a Deus e falei, Deus, por favor, manda pessoas para cá. Eu comecei a sonhar com o Arthur. O Arthur hoje tem 20 anos de idade, mas o Arthur tinha apenas 6 anos de idade. Eu comecei a andar naquele bairro clamando a Deus para que Deus mandasse pessoas. Ali está Márcia, um discípulo meu, Sérgio. E nós fomos para aquele campinho. Começamos a orar a Deus para que Deus mandasse aqueles meninos para ali. Foi a única coisa que eu pedi ao Senhor, Deus, por favor, manda pessoas para que eu possa investir a minha vida e discipulá-las, pregar o Evangelho para eles. João, pode passar, por favor. 6 meses depois, ali naquele campinho de terra batida.
6 meses depois, todos os sábados, uma coisa que eu planejei, muito simples, um café da manhã, compartilhar a palavra de Deus e contar histórias. A única coisa que eu faço ali é usar o material de discipulado da AME. Eu não preciso gastar nada, isso tudo está disponível para mim e para você. A AME Evangelizar está no interior de São Paulo, distribuindo esse livro aqui, 72 histórias do Gênesis Apocalipse. Todas as manhãs eu me reúno com aqueles meninos, pais, mães, avós, espíritas, estão ali ouvindo histórias bíblicas de Gênesis a Apocalipse. Eu sei que existe muito material de discipulado, mas eu só preciso de um. E há 5 anos eu só uso esse material e você pode usar. Material da AME, chega na sua igreja sem você gastar R$1. É de graça distribuído para você. É o que eu faço ali. Pode passar, João, por favor. Ali a gente conta história. Pode passar, João, por favor, preciso ser bem breve. Ali a gente discipula os meninos ali contando história. Ali em cima está a Cléo, uma educadora religiosa, que faz parte desse projeto contando histórias de Gênesis Apocalipse com esses meninos. De uma maneira muito simples, pode passar, João, por favor. Aqui de volta, em Rio das Ostras, ali no canto, à esquerda, é o missionário Wagner, da Missão Atleta de Cristo, que nesse sábado vem nos presentear com Novos Testamentos. Pode passar, João, por favor. Ali está a professora Andréa, ali agachada de blusa vermelha, ali no canto, falando para aqueles meninos, contando uma história. Andréa hoje tem um filho recluso em Bangu 2, falando exatamente sobre o uso de drogas, dando um bom conselho à luz da Bíblia para os nossos meninos ali no projeto do ADC, dos Atletas de Cristo em Rio das Ostras. Pode passar, João, por favor. Irmãos, é muito curioso, esse menino que está aqui segurando esse livro aqui de Mais Amigos de Jesus é o Kaique. O Kaique é um menino não crente. O Kaique, todos os dias, no intervalo da sua escola, irmãos, por favor, o Kaique, todos os dias, no intervalo da sua escola, num colégio público em Rio das Ostras, ele conta uma dessas histórias para um grupo de meninos. Irmãos, tem ideia disso? O menino não crente, todas as manhãs, no intervalo da escola, ele reúne os seus colegas e conta uma das nossas histórias ali. Aquele menino que está sem camisa ali é o Gabriel. Ontem, os dois estavam comigo. O Gabriel hoje, ele nem vem mais por causa do futebol. Você que já foi menino, tem gente que é apaixonado pelo futebol. O Gabriel, ele chega, pastor, no Fuli, eu termino praticamente 5, 5 e meia, quando o Gabriel perde o futebol, ele chega correndo e fala, professor, por favor, qual foi a história que você contou hoje? O Gabriel não vem mais por causa do futebol, ele vem para ouvir a história, porque a história está fazendo diferença na vida dele. Esse menino que está embaixo aqui, bem vestido, com a blusa do Flamengo, é o Davi. Eu sinto muito, quando eu cheguei no bairro da Enseadas da Gaivota, eu perdi o Davi, o Brian. Eu estou tentando lembrar o nome do outro menino. Que são muitos meninos, para a glória de Deus. Eu perdi o Davi, o Brian, para os Mormons. Sabe por quê? Porque enquanto a igreja do Senhor Jesus, que está me ouvindo e me vendo, enquanto a igreja que acha que o ministério infantil, aquilo que eu faço na cidade de Rio das Ostras, e talvez alguma das irmãs que investe a sua vida numa dessas salas lá em cima, no ministério infantil, um ministério sem reconhecimento, sem valor algum, por parte de alguns da igreja, os Mormons estão andando talvez neste bairro onde vocês moram e no meu bairro na cidade de Rio das Ostras. Sabe quem são os Mormons? Aqueles meninos espanhóis, americanos, chileno, porto-riquenho, de sapato engraxadinho, bonitinho, camisa social, com aquele blevezinho. Eles estão andando nos nossos bairros, fazendo aquilo que eu sou criticado. Conselho que me dão, Neemias, por favor, vai plantar uma igreja, vai pastorear uma igreja, como se aquilo que eu estivesse fazendo não fosse pastoreio
e não fosse uma plantação de igreja. Os mormons estão fazendo aquilo que a gente deveria fazer. Lembra do censo? 84% da conversão? Eu, quando cheguei no bairro do Enseadas Gaivota, eu perdi Davi. Davi hoje é um missionário dos mormons. Já está batizado e conseguindo tirar os meninos do meu projeto para estar com ele. Sabe por que ele consegue? Porque é uma chave agora. Ele tem vínculo com os meninos. Eu tenho vínculo com os meninos, mas ele tem mais ainda. Ele consegue atrair os meninos para o culto dos mormons. Se você for hoje numa igreja dos mormons, eu não sei se aqui tem próximo, lá não tem estacionamento para você colocar o seu carro. Lá não tem, Wilson. Lá tem uma quadra de esporte. Porque os mormons entenderam que o esporte abre portas. Eles não estão preocupados em ter um estacionamento bonito, coberto, seu carro ficar na sombra ou guardado para o ladrão roubar. Eles estão preocupados em atrair os meninos, porque o esporte atrai meninos. E quando os meninos vêm, os pais vêm. Lembra do nosso projeto? Os meninos vêm, vem a mãe, vem o pai, vem a avó, vem a tia, vem o vizinho, vem a babá. Então, os mormons pensam assim, mas nós pensamos ao contrário. Nós queremos comprar o terreno da esquerda, da direita, do fundo, para construir um estacionamento, para colocar o nosso veículo. Pode passar, por favor. Lembrei o nome do menino. Aquele é o Sandro, hoje alcançado pelos mormons. Olha na mão do Sandro o que ele está lendo ali. Olha na mão do Kaique, o que Kaique está lendo ali, um desses livros, dessas histórias. Pode passar, João, por favor, já estou quase passando. Irmãos, esse é o resultado de 5 anos como missionário da Missão Atleta de Cristo na cidade de Rio das Ostras. São os frutos que Deus nos dá. Os batismos. Daniel, Esther e Brian foram batizados há 3 meses atrás. E Davi e Enzo lá atrás também batizados. Pode passar, por favor, João. Deixa aí, por favor, segura aí. Mas eu vou voltar para meus bolsos aqui. Davi então disse a Deus apenas uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi disse que só havia uma coisa que ele buscava, era habitar na presença do Senhor mais do que tudo. Davi queria conhecer a Deus, ver Deus realmente como Ele é, era estar com Ele, mas infelizmente nós podemos nos distrair com tantas e com tantos diferentes ocupações de nossa vida, que acabamos negligenciando o que é mais importante, que é passar tempo com Deus. É exatamente o que está escrito lá em Lucas 10, 38 a 42. Você conhece essa história, talvez pastor Fuli já esteve aqui pregando sobre Marta e Maria. Uma das minhas mensagens favoritas é exatamente com Marta e Maria. É exatamente isso, talvez, que está nos prendendo, porque, infelizmente, eu e você, nós podemos nos distrair com tantas coisas e com coisas diferentes, ocupações de nossa vida, que nós acabamos, nos negligenciamos o que é mais importante, que é passar tempo com Deus. Você conhece a história de Marta e Maria? No texto de Lucas 10, 38 a 42, quando Jesus vem se aproximando, Marta recebe Jesus. A Bíblia vai dizer ainda, a Bíblia não diz qual é a composição daquela comissão que entra na casa de Marta. A Bíblia não diz quem estava acompanhando a Jesus, mas seguramente nós podemos dizer que os 12 faziam parte daquela comissão. Eles entram na casa de Marta e Maria, e você conhece a história. Eu não vou contar a história toda para você, mas eu só quero dizer para você, Marta fica atarefada, preocupada em receber a Jesus, talvez preparando, talvez uma mesa
para acomodar a Jesus uma refeição gostosa, ela corre para a cozinha, vai arrumar a casa, mas enquanto isso, Maria, você conhece a história, Maria escolhe o quê? Escolhe a melhor parte, a boa parte. Maria prefere ficar aos pés do Senhor e ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Em seu livro, já estou caminhando para o final, em seu livro, Stephen Covey, no seu livro, com o título Primeiro as coisas mais importantes, ele vai dizer da seguinte maneira: as coisas mais importantes devem estar em primeiro lugar na minha e na sua vida. Diz o Senhor, Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Steve Covey então vai dizer: cuide do seu negócio e eu cuide do meu negócio e eu tomarei conta do seu. Abra espaço no meu coração, no seu coração para mim, e eu abrirei espaço para todas as outras coisas. Está vendo qual é a dificuldade da minha visão? Até colocar na fonte no tamanho 18, há certa dificuldade para ler. Na verdade, conhecer a Deus é o mais alto chamado que nós podemos ter. Ter e conhecer. Ter e conhecer. Lutero, no seu comentário ainda sobre Salmos 27, versículo 4, Lutero vai dizer da seguinte maneira: Davi não está preocupado para se tornar um sacerdote. Ele queria desfrutar da presença do Senhor, estar frente a frente com alguém de alguma maneira, de alguma coisa, de Deus ao longo de toda a sua vida. Meus irmãos, eu e você, como pecadores, não podemos ver fisicamente a Deus no culto, mas reconhecemos a sua bondade, o seu caráter. Eu e você, como filhos de Deus, nós podemos nos aproximar em fé. Não encontraremos um Deus irado e aterrorizante. Deus é belo, meus irmãos, àqueles que o recebem, o Evangelho. Busque os conselhos de Deus para a sua vida. O objetivo principal da vida de Davi, lá em Salmos 27, versículo 4, era viver na presença do Senhor. Mas, por favor, não era viver de qualquer maneira. O objetivo principal da vida de Davi era viver na presença do Senhor, mas não era viver de qualquer maneira. João, por favor, coloca Salmos 15, por favor, para compartilhar. No Salmos 15, Davi vai dar uma lista de como eu e você podemos viver na presença do Senhor. Irmãos, no Salmos 15, Davi vai dar, então, um currículo para mim e para você, como eu e você precisamos viver na presença do Senhor. Salmos 15, Davi vai dizer: quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a sua língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando é prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro e nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Esse é o currículo que Davi vai dizer para mim e para você. Lá no final de Apocalipse vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Meu irmão, o seu metro tem 100 centímetros, o seu quilo tem 1000 gramas. Sem santidade, eu e você não veremos ao Senhor. Nós não podemos ter uma vida, viver na presença do Senhor de qualquer maneira. No Salmos 15, Davi vai dar uma lista
uma lista para mim e para você de como nós precisamos viver na presença do Senhor. A vida é um teste, meus irmãos, e uma das questões mais importantes está associado à integridade. Eu já estou caminhando para o final. Então, Roland, eu não sei se você conhece, escrevendo um dos seus livros ainda, ele vai dizer da seguinte maneira, o título do seu livro, o livro Princípio de Relacionamentos, vai dizer: ser íntegro significa de antemão fazer o que é certo. Então, Roland, no seu livro Princípios de Relacionamentos de Jesus, ele vai dizer a seguinte frase: ser íntegro significa de antemão fazer o que é certo. Eu e você precisamos fazer o que é certo diante do Senhor e ter uma vida de integridade. Para terminar, Hudson Taylor, ele vai dizer a seguinte maneira, ainda falando sobre busque apenas uma coisa, Hudson Taylor vai dizer, Hudson Taylor orava a Deus todas as noites às 2h da manhã, pedindo a Deus que tocasse o coração dos homens e de mulheres, lá na China, que Deus moveu os seus corações e 25.000 almas se converteram ao Senhor. 800 missionários no interior da China e dezenas de igrejas plantadas. João, por favor, volte àquela foto que a gente colocou lá naquele slide de Ítalo, por favor. Se você pudesse, para terminar, pedir a Deus apenas uma coisa nesta noite, o que você pediria? Todo dia orei ao Senhor às 3h da manhã, pedi que realizasse esse sonho. Deixa aí, João, por favor, volta lá. Eu não sei se você sabe de quem é essa frase. Todo dia, volta lá, João, por favor. Todo dia orei ao Senhor, às 3h da manhã, pedi que realizasse esse sonho. Essa frase é de Ítalo Ferreira. Fez história e é o primeiro medalhista ouro do surf olímpico em Tóquio em 2021. Essa é a frase de Ítalo Ferreira. Se você pudesse pedir ao Senhor apenas uma coisa, o que é que você pediria nesta noite? Eu queria terminar essa fala minha muito simples, dizendo para você, busque ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, busque ao Senhor de integridade. Davi vai nos dar um conselho no Salmos 15. Leia o Salmos 15, por favor. Se você puder, faça o que eu fiz. Eu imprimi o Salmos 15, recortei, coloquei na porta da minha geladeira, no imã de geladeira. Todas as vezes que eu vou apanhar água lá em casa, eu olho para o Salmos 15 e falo com o Senhor, porque ali está o currículo e a lista que Davi vai dar para mim e para você, se nós quisermos e queremos ser salvos pelo Senhor. Eu já estou terminando. E para terminar, eu queria dizer para você, nós queremos morrer e queremos ir para o céu. Você sabe qual é a diferença entre um membro e um discípulo? Nós não queremos mais uma igreja cheia de membros. Nós queremos e precisamos ter uma igreja cheia de discípulos. Porque o membro, ele quer morrer e ir para o céu. O discípulo não. Ele quer morrer, ir para o céu e levar pessoas com ele. O membro, ele espera a visita do seu pastor. O discípulo, ele é um visitador. O membro, ele espera pães e peixe. O discípulo não, o discípulo, ele é um pescador. Deus me deu um privilégio de hoje, junto com algumas pessoas, estar plantando uma igreja em Rio das Ostras. Há cerca de 10 meses atrás, nós nos reunimos com cerca de 18 pessoas. Hoje está nascendo uma nova igreja chamada Igreja Batista Atitude, que será inaugurada no dia 11 de outubro na cidade de Rio das Ostras. 10 células, com a glória de Deus,
Nós estamos hoje com 100 membros. Não estou dizendo isso como uma forma de exibição, não é nada disso. Nós temos trabalhado e trabalhado muito na cidade de Rio das Ostras. Uma frequência de culto de 160 pessoas. É claro que o nome da Igreja Batista Atitude no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, nos ajuda muito para que essas pessoas cheguem aqui. Para que essas pessoas venham, são atraídas, mas são cuidadas nas nossas células. Eu queria terminar chamando o pastor Fulir aqui, né? Irmãos, por favor, ore por esse ministério infantil, que eu posso dizer, na cidade de Rio das Ostras. De uma maneira muito simples, é o que eu tenho feito ali cerca de 4 para 5 anos. Deus nos deu o privilégio de estar ali plantando uma igreja. Mas quando eu voltei para a cidade de Rio das Ostras, era para gastar toda a minha energia, todo o meu recurso, pescando crianças, plantando uma igreja de cordeiros. Todo o meu investimento, todo o meu recurso está naquele ministério infantil ali. Mas aí eu comecei a orar a Deus, entender a Deus, entendendo que Deus estava querendo que a gente pudesse, então, organizar uma igreja, plantar uma igreja. Eu conheci, então, um grupo de pessoas. Eu me uni a eles. Estamos ali cerca de 10 para 11 meses. Com a glória de Deus, plantando uma igreja e junto com esses meninos ali. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você, Deus abençoe você que está nos vendo e ouvindo pela internet, Deus abençoe sua família, Deus abençoe pastor Fuli. Me perdoa aí, tá? Por alguma coisa que eu não disse para vocês. Vamos aplaudir ao Senhor. Eu posso só pedir ao Senhor que toque na sua vida e o Wilson te traga para cá. Porque como é que a gente tem que renovar a nossa visão? Olha lá, vou tirando foto ali, ó. Como é que a gente tem que renovar a nossa visão? A diaconisa Elizabeth chegou ali e falou para ele o seguinte: olha, nós estamos aqui, né? Temos ali o 3º andar. E quando eu parei perto dele, eu, o diácono Wilson, ele falou assim: pastor, aqui é uma quadra de futebol para as crianças da comunidade. E eu fiquei olhando e falei: verdade. É verdade. Está parado lá, ó. Está se estragando. A gente podia, né? Pode? E pode, né? Com a glória de Deus. Por que não? Pastor Valdir, lembra, pastor Valdir? Quando cheguei aqui, o senhor falou para mim assim: pastor, a gente tem que fazer uma aula de capoeira aí, tem que fazer uma aula de artes marciais aí. Por que não? Não é isso? A gente tem que ampliar a nossa visão, irmãos. A gente está perdendo tempo com muita coisa, irmãos. O dia está se aproximando. Essa comunidade está procurando uma referência. Ou a gente é essa referência de Deus, ou Deus vai levantar outra referência aqui. Outra igreja aqui. E olha, não se espantem não. Estou pedindo a Deus para mandar uma atitude para cá. Para salvar vidas. Porque é o céu que está se abrindo, irmão. É o céu sendo povoado. Nós é que nós estamos... Ainda tem gente que fala mal da atitude. Tem que falar mal não, irmão. Porque lá é servo do Senhor, batista como a gente, mas está salvando um monte de gente. E a gente precisa se atentar. Ou a gente abre os olhos, ou a gente vai ficar do mesmo jeito. Eu não quero isso não. Que Deus te abençoe, que Deus faça teu ministério prosperar. Eu vou estar lá. Amém. Eu já falei que eu vou lá. Vou estar lá. Não sei, dia 11 de outubro, acho que não dá. Acho que eu estou pregando até fora do dia 11 de outubro. É sábado, né? Ou é domingo? Não, Quinta-feira? Ih, vamos ver. Agora ele vai, quinta-feira. Vamos ver, dá um jeito, né? Vamos ficar em pé, vamos orar pelo ministério do nosso amado pastor? Vou pedir, vem cá, diácono Wilson. O irmão vai estar orando. Logo após, chamar o ministério louvor para cantar de novo. Antes de orar, deixa eu só dar uma palavrinha. Eu sou um fruto desse vivo. Me perdoa te falar.
o pastor Moretti me chamou, isso, vamos lá em Macaé. Lembra aquele dia que nós fomos lá ver as crianças? Realmente, o trabalho é fantástico. As crianças só não poderam se reunir porque eles estavam em missões lá, né? Estavam fazendo missões. Mas as crianças, quando vê esse homem de Deus aqui, saem correndo. E podemos fazer esse trabalho aqui também. Todo lugar a gente podemos fazer esse trabalho. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, graças te damos pela semana que o Senhor nos deste, pela semana de livramento que o Senhor tem nos dado a cada dia, a cada momento. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela viagem, obrigado pela estadia, obrigado por estarmos aqui na tua casa, chamado Casa de Deus, chamado Casa de Oração, pois aqui nós viemos ouvir a tua palavra, louvores foram entoados na tua presença, que o Senhor receba, Deus amado, Deus querido, tudo que foi feito aqui, nos guarda, nos proteja. Toma o pastor Fuli nas tuas santas mãos, toma o missionário Neemias, pastor Neemias nas tuas santas mãos, nos guarde e nos proteja, nos leva para os nossos lares, na tua santa mão, nas tuas santas bênçãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, nós te agradecemos, não porque merecemos, mas é através do teu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário no terceiro dia, para a tua honra e tua glória, o teu Filho Jesus Cristo ressuscitou. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. Ministério de Louvor, Deus te abençoe. Obrigado. Vamos adorar o Senhor para a gente ir embora. Mais um louvor, dá tempo ainda. Aproveita essa oportunidade. Jerusalém. Isso aí. Isso. Olha como é que está ficando a arte aí. A galera está se mexendo aí, o pessoal da mídia. Ficou top, né? Eu gostei do cara que estava ali não, mas tudo bem. Mas ficou top, graças a Deus. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Como cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, além da vida. Se ele viu, eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor, digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio,
em Jesus. Jerusalém, vou descansar, descansar no rio, na cidade, cidade de luz. Glórias a Deus. Vamos orar mais uma vez. Vamos orar encerrando. Vou te pedir que você aguarde, também estaremos fazendo os nossos anúncios ainda, mas ore pelo pai da Márcia, da irmã Márcia. Ela postou no nosso grupo, disse que o papai dela piorou. Nós precisamos estar em oração por ela. Tem alguns irmãos viajando também. Ore pela família da irmã Graciete. E você me aguarda que eu ainda vou estar fazendo um anúncio rapidamente aqui, que semana que vem nós teremos uma celebração muito bonita aqui, muito importante. Ore também pela família do Paulo César, né? Paulo César hoje enterrou a sua tia e a gente esteve lá ministrando, né? Você ore para que Deus conforte também, tá bom? Feche teus olhos, vamos orar encerrando nesse momento. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque essa noite o Senhor ministrou no nosso coração os teus louvores e principalmente a tua palavra. Senhor, perdoa-nos, ó Deus, se nós não estamos fazendo como devemos fazer. Que nós venhamos pegar, ó Deus, exemplos, ó Deus, e não somente assistir, Senhor, e não somente ouvir o que está sendo feito no campo, Pai, mas colocar em prática, ó Deus, o chamado que o Senhor nos deu. Que a nossa oração seja como a oração de Davi, que a gente ande na tua presença, que a gente seja íntegro, que a gente, ó Deus, te honre como o Senhor tem que ser honrado. Aleluia. E que a gente se lance para a tua obra, Senhor, porque é tempo de salvar vidas. Que a gente se transforme não, ó Deus, em cristão, não em crente, mas que a gente se transforme em discípulos, porque o discípulo quer ir para o céu, mas quer levar alguém, Senhor. Nós crentes queremos muitas vezes só ir ao céu, mas, Senhor, que nós sejamos transformados em discípulos, para salvar quem está à nossa direita, quem está à nossa esquerda, para ser sal, para ser luz, aonde quer que estejamos. E nós queremos nessa noite, Pai, pedir, aplica a tua palavra, a tua igreja nessa noite, que haja mudança de paradigmas, que haja mudança de mente, que haja mudança de ação, e que nós venhamos, ó Deus, nos levantar, ó Deus, sem olhar para homem, para A ou para B, mas continuar fazendo a tua obra. Senhor, muito obrigado, porque nós sabemos que estamos aqui, Senhor, para ser referência para essa comunidade. E levanta, Senhor, essa igreja para ser referência. Ó Deus, que não passe de nós, Senhor, o teu Espírito, que não passe de nós a tua vontade, Senhor, que não passe de nós a tua obra, que não passe de nós o teu chamado, porque queremos fazer diferença neste lugar. Usa a tua igreja, Pai. Obrigado pela palavra, obrigado pelo pastor Neemias Moretti, que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame das tuas bênçãos naquele lugar, que o Senhor faça aquela igreja Batista Atitude de Rio das Ostras, ó Deus, chegar a 1.000, a 2.000, a 5.000 membros, para a tua honra e tua glória, porque ali tem servos teus, trabalhando dia e noite, pessoas, ó Deus, trabalhando em cada casa, vivendo que essa é a igreja, Senhor. Então que o Senhor abra as portas do céu naquele lugar, da mesma forma aqui, Senhor. Abra as comportas do céu, aqui é a tua igreja, aqui é teu povo que clama pelo teu nome, teu povo que está vivendo, ó Deus, o teu evangelho. Usa a nossa vida, Senhor, para que a gente vá de casa em casa, Senhor, não, ó Deus, levantando falso testemunho, não fazendo calúnia de ninguém, não falando mal de ninguém, mas que a gente venha, Senhor, falar do teu evangelho, porque o evangelho
muda vidas, o Evangelho transforma vidas. Foi como foi na minha família, Senhor. Ó Deus, através de uma pessoa que entrou na minha família, entrou na tua presença, muitas pessoas foram salvas, ó Deus, pela tua presença naquele lugar. Senhor, tome em tuas mãos a nossa igreja, faça a tua igreja uma igreja discipuladora, para a gente fazer a diferença nesse bairro, fazer a diferença no Guarani. Senhor Deus, nessa noite, ainda, Pai, eu peço pela família, ó Deus, do Paulo César. Cuida do Paulo César, cuida de toda a família, sustenta nesse momento de luto, nesse momento de dor, Senhor. Mas também entrego, ó Deus, o pai da Márcia, Pai. Ó Deus, toma em tuas mãos, abençoe poderosamente, Senhor. Tu és o dono da vida, tu pode reverter o quadro, ó Deus, tu pode trazer ele de volta, e acima de tudo, o Senhor pode, ó Deus, transformar aquela vida, ó Deus, para que ele seja salvo pelo poder que há no teu nome. Ah, Deus, eu quero entregar a filha da Alexandre em tuas mãos. Ó Deus, toma ela em tuas mãos nesse momento. Abençoe poderosamente, Deus. Cuida da tua filha, ela que está aqui nessa noite, Senhor. Que o Senhor também ministra o coração da tua filha. Ah, Deus, toma a filha do Fonseca em tuas mãos. Toma Laura em tuas mãos. Entra com providência na vida de Laura, Senhor. Ó Deus, cura Laura pelo poder que há no teu nome. E em nome do Senhor Jesus, salva a família do Fonseca. Ó Deus, mas mostra a ele o teu poder, ó Pai. Mostra a ele a tua glória. Ele é meu amigo, Senhor. E eu quero levar ele aos céus, ó Deus. Porque o Senhor quer salvar a ele e a família dele. Cuida dele, Senhor, ministra o coração dele e usa a minha vida para ser ponte, ó Deus, para proclamar a tua palavra na vida do Fonseca. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela palavra ministrada. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos e que essa palavra, Senhor, produza frutos e frutos que permaneçam para a eternidade. Fica conosco. Leva-nos em paz debaixo das tuas mãos. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Você sente. Deus abençoe você que está nos assistindo. Você sente, me dê dois minutinhos para os anúncios.